sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribal Esteves, que se junta a nós por telefone. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito gosto com esta infelicidade de estar num estúdio diferente, que é dentro do carro, a caminho da capital, mas com muito gosto. De Foi por pouco que não o apanhamos aqui em estúdio, não é? Foi por pouco. Exatamente, por 2 horinhas. Mas traz ovos moles, não traz? Não. Que falha imperdoável. Tenho a vida. Nunca levo prendas para membros do governo e muito menos para o Tribunal de Contas. Isso faz muito bem. José Ribal Esteves. Temos uma nova presidente no Tribunal de Contas e é a primeira reunião da ANMP com a senhora presidente. Sabe como é que funciona a comissão de inquérito? A nossa, esta? Eu sei globalmente, já tinha ouvido falar do programa. Sim. E tive o cuidado, o meu adjunto, de partilhar comigo o programa do Presidente Isaltino. Portanto, foi O que não vale um bom adjunto, hein? Vale tanto. Não seria eu ser o meu bom adjunto. Nem imagino. Então é assim, temos 5 perguntas para lhe fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Por uma resposta errada, não tem direito a nada. Vamos a isto? Muito bem, vamos lá. O José Ribal Esteves está à frente da Câmara de Aveiro desde 2013, vai fazer 15 anos, mas o que queremos saber é quem foi o presidente que esteve mais tempo, mais de 20 anos, já está aqui uma dica, aos comandos daquela que é hoje a sua segunda casa. Foi o nosso primeiro Presidente de Câmara, o Presidente Girão Pereira, que deixou apenas o seu último mandato mais ou menos a meio para ir para o Parlamento Europeu. E, portanto, o primeiro Presidente da Câmara eleito foi o que teve mais tempo e, enquanto tivermos lei de limitação de mandatos, ficará sempre com ele esse Pois, eleito já em democracia. Há aqui uma nuancezinha. Eu falava assim do início do século XX. Não havia eleições pois. Não é evidente, não é? E o doutor Peixinho, Lourenço Peixinho, diz-lhe alguma coisa? Sim, claro que sim. A nossa principal avenida tem o nome dele. Exato. Já lá fizemos emissão da Rádio Observador há alguns anos. Exato. Vamos considerar certa, porque de facto José Girão Pereira foi, depois de Lourenço Simões Peixinho, foi quem esteve mais anos, 17 anos à frente da Câmara de Aveiro. José Ribal Esteves, porquê que não gostou do nome de Luís Souto Miranda para o suceder na Câmara? Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de opção política. Eu apresentei uma proposta e apresentei em julho do ano passado da pessoa dentro do Executivo Municipal que entende com melhores condições para dar continuidade ao trabalho que temos feito. É um trabalho que é excelente, tem uma nota muito alta, muito positiva, nossa, na autoavaliação e dos nossos concidadãos. Só vou lembrar que ganhámos as eleições as últimas com quase 52% dos votos, o que é uma votação alta. Temos 6 mandatos em 9 e uma dinâmica muito positiva, muito forte, mas com muitos projetos em continuidade para o próximo mandato. E, portanto, entendi, em articulação com a Comissão Política Conselhia do PSD de Aveiro, apresentar aos vários órgãos, desde logo ao Presidente da Distrital do PSD, ao Coordenador Autárquico, ao Estado-Geral e ao Presidente do Partido, apresentarmos aquele que era a nossa perspectiva política, a continuidade do projeto e a nossa referência da pessoa. É o meu Vice-Presidente atual, Dr. Rogério Carlos, e portanto, foi isso que fizemos, com toda a liberdade e com o espírito construtivo de quem vai sair como eu, mas que quer, obviamente, o melhor para a sua Câmara. A opção do Presidente do Partido foi outra, tem a minha discordância e tem o meu respeito. Mas está zangado com Luís Montenegro? Não, pelo amor de Deus, nós na política, olha, se nos zangássemos uns com os outros, por estarmos em desacordo de vez em quando, andávamos sempre zangados uns com os outros e não havia democracia. Mas Ribal Esteves já se demitiu de um cargo e não foi o único, não é? Já é a terceira demissão, posso entender, em protesto contra a decisão do partido. A demissão tem 2 sentidos. Tem um primeiro sentido, que é esse que acabou de referenciar. É um ato político de discordância, como é evidente. Mas tem um outro sentido. É propiciar a companheiros de partido que concordam com a decisão a assumirem a responsabilidade da gestão do processo. Portanto, é
um ato que tem o sinal negativo do protesto. O protesto é sempre algo negativo, do sinal de discordância. Somos uma democracia, a liberdade e a discordância são absolutamente permitidas, e é também um sinal construtivo, um ato positivo, que permite a companheiros que concordam assumirem a responsabilidade, seja de me substituir a mim, que é a função mais fácil, porque é presidente do plenário, portanto é muito simples liderar uma reunião, presidir uma reunião que acontece 4 vezes por ano. Obviamente é mais importante e mais delicado substituir o Presidente Simão Santana, Sim. que se demitiu de Presidente da Conselhia, mas agora está um processo em curso para que, de entre os membros da Comissão Política, se escolha o novo Presidente e que seja um companheiro que goste da solução, concorde com ela, para que dê o máximo. Então, só para encerrarmos esta questão, quer dizer que não o vamos ver na rua a fazer campanha pelo candidato do PSD à presidência da Câmara de Aveiro? Não, vão-me ver na rua a trabalhar intensamente, a cumprir o compromisso que tenho com os cidadãos eleitores, a honrar a bandeira de Aveiro, a bandeira do Partido Social Democrata, porque eu fui eleito por uma coligação liderada pelo PSD e participada pelo CDS e pelo PPM, e esse é um contributo muito importante que um político, neste caso um Presidente da Câmara, tem para dar ao seu partido, que é governar bem, ser um bom Presidente, andar na rua com os cidadãos. E é isso que eu vou continuar a fazer até ao dia da tomada de posse do meu sucessor. Do seu sucessor. E com isto tem 5 pontos. Vamos à próxima pergunta então, José Ribal Esteves. Ontem foi conhecido, e falou-se tanto disto, o novo índice de percepção de corrupção. Sabemos que Portugal caiu 9 lugares. Que posição é que ocupa neste ranking entre 180 países? Sou eu 43. Muito bem, muito bem. Está aqui com toda a força. Em viagem, mas não está. E neste caso, a percepção corresponde à realidade? É evidente que há aqui uma nuance, né? Eu não tenho informação, nem vocês têm informação sobre os pormenores do ranking. É uma instituição que o faz, é uma leitura internacional, né? Os melhores países do ranking são os nórdicos, a Finlândia, a Dinamarca e a Nova Zelândia. Portanto, temos países, e Singapura, são os 4 melhores países. Portanto, é uma abordagem mundial com números e com análises que nós, obviamente, não temos ao nosso dispor em termos de pormenor. Temos a notícia e falamos sobre ela. Portanto, naquilo que respeita à comparação com outros, nós estamos ao lado do Botsuana, temos sempre dificuldade de analisar essa dimensão comparativa com outras realidades. Agora, que em Portugal há uma percepção nos cidadãos, na comunidade, de corrupção, que a corrupção, os indícios, o trabalho do Ministério Público, os acusados, são notícia quase todos os dias na comunicação social, que se multiplica nas redes sociais. Isto é um facto objetivo. Alguns processos envolvem, obviamente, pessoas muito importantes da nossa democracia. Veja, o Primeiro-Ministro José Sócrates, que anda há 12 anos com um processo, o Primeiro-Ministro António Costa, que se demitiu, na minha opinião, não foi esse o argumento principal, mas pronto, demitiu-se na ambiência de um parágrafo de uma ação da Procuradoria-Geral da República, no âmbito do trabalho do Ministério Público, pronto, e tudo isto é notícia regularmente. E os autarcas, Ribal Esteves, os autarcas normalmente são muito visados pelos cidadãos nesta percepção. É justa essa percepção em relação às autarquias? É justa no sentido que é proporcional ao que se diz. É injusta no sentido que é completamente desproporcional. Há autarcas condenados. E era essa a ideia que eu queria terminar, falando de autarcas, falando de primeiros ministros, falando seja do que for. É que nós todos, cidadãos, enfim, que vivemos uma democracia, que queremos que ela seja o melhor possível, temos que exigir, temos que lutar para que a investigação criminal, a justiça seja mais célere, porque a notícia é esta. Indícios, investigação, fugas de informação do Ministério Público, acusações, mas não temos muito pouca notícia sobre sentenças transitadas em julgado, seja a condenar, seja a absolver pessoas. Então, quando a notícia é de absolvição, apanha lá o canto direito da 17ª página do jornal. José Ribal Esteves, ainda neste tema, e muito rapidamente, o último caso, se quisermos, que está em cima da mesa é o Tutti Frutti, que envolve precisamente autarcas da região de Lisboa. Acha que o PSD está a lidar bem com este caso?
situações difíceis. É evidente que os partidos são campos de liberdade, como é lógico, e, portanto, o presidente do partido, ou o secretário-geral, seja ele quem for, não consegue nunca na vida, nem no nosso partido, nem em nenhum, garantir que dentro do seu partido só tem gente boa, que toda a gente no seu partido a todo o tempo cumpre a lei em absoluto, não faz asneiras. Isso é impossível, como é evidente. Somos seres humanos e, portanto, o erro e a prática de marginalidade, enfim, é intrínseca à vida do ser humano. Agora, há uma dimensão política, portanto, já referenciei a dimensão judicial, agora há uma dimensão política que os partidos têm que cuidar. É evidente que em diálogo, se eu sou responsável no partido e tenho um companheiro que surge como notícia, seja ele deputado, membro de uma Assembleia Municipal, seja o que for, que está indiciado o diálogo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamá-lo. Eu, se tiver isto com um vereador meu, ou com um chefe de gabinete meu, eu chamo e digo ao companheiro, isto é verdade, é mentira, fiz esta asneira, não fiz esta asneira, e ele, perante mim, tem que falar comigo. E dessa sai um política. Ok, eu reitero a confiança política em ti, vamos embora para a frente e o processo judicial seguirá o seu caminho, ou a investigação criminal, se eu entender que aquilo que ele me disse, a forma como respondeu e a substância do que me disse, indicia práticas que eu acho que não estão corretas e que politicamente são sancionáveis, eu atuo, demitindo, tirando-lhe os pelouros se for um vereador, etc. Portanto, eu acho que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, porque há autarcas dos dois partidos nesse processo tutti frutti, politicamente, na gestão do partido, têm que agir desta forma. Sinceramente, não tenho informação suficiente para dizer sim ou não. Ouvi um deputado a queixar-se que o secretário-geral falou dele numa entrevista na televisão, sem falar com ele, pronto, mas eu não sei se isto é assim exatamente ou não é. Portanto, acho que essa dimensão da vida interna dos partidos tem que existir e a justiça, voltamos ao mesmo, tem que atuar preferencialmente. É fundamental para a vitalidade da democracia que o faça de forma rápida. Rápido, vamos nós agora para a terceira pergunta, Ribal Esteves. Qual o slogan da candidatura às presidenciais de Freitas do Amaral em 1986? Para a frente de Portugal. Muito bem. Eu acho que vai chegar aos 25. Acho que vai chegar aos 25. Esteve nessa campanha. Era isso que lhe ia perguntar. Eu explico-vos. Eu lembro-me bem, porque foi das campanhas presidenciais em que eu mais me empenhei na minha vida. Era muito jovem na altura. Era muito jovem, era mesmo muito jovem, mas já tinha uma vida política muito intensa. Aliás, comecei muito cedo, porque a minha mãe era presidente de junta de freguesia, membro da Assembleia Municipal, e eu era o filho de 5 que mais acompanhava a minha mãe, portanto sempre tive um gosto ali pela minha adolescência desta vida da política, e envolvi-me muito, pertencia lá à comissão da campanha do Freitas do Amaral, e como sabemos todos, houve uma segunda volta, a eleição foi muito renhida, com 2 voltas, e eu empenhei-me muito, achava que Freitas do Amaral, na altura, era a melhor solução, na disputa com o Mário Soares, era a melhor solução para a presidência da República, empenhei-me muito, e aquele para a frente de Portugal ficou sempre muito marcado na minha memória. E acha que, olhando para os candidatos, alguns já anunciados, outros que se estão a perfilar, que é provável que voltemos a ter uma segunda volta, como só aconteceu dessa vez, em 1986? É evidente, enfim, temos todos os mesmos indicadores, as sondagens que vão aparecendo dizem isso, que não há condição nenhuma com o leque de candidatos, os poucos que já se assumiram e os muitos de que se fala, não há condição, não há nenhum indicador objetivo que alguém ganhe à primeira volta. E, portanto, quero dizer, entre os dois melhores classificados teremos uma segunda volta. É isso que nos dizem as sondagens. É a minha convicção que, por força da excessiva partidarização desta eleição presidencial, nós temos uma eleição presidencial transformada numa segunda volta da eleição legislativa. Em cada partido tem que ter o seu candidato, que muitas vezes nasce, aliás, o que temos visto ainda agora, a última, da Iniciativa Liberal, quer dizer, nem sequer soubemos da vontade da senhora. O partido indicou o seu candidato. Portanto, nós temos uma eleição presidencial, eu diria, muito desvirtuada naquilo que deve ser uma eleição presidencial em que um cidadão assume, eu sou candidato, e os partidos, depois de verem o leque dos candidatos, decidem eu apoio ou não apoio este, eu apoio isto ou aquele ou não apoio ninguém. E, portanto, há aqui nesta eleição uma dimensão diversa. Ponto 1. Ponto 2.
desde que começaram a surgir sondagens, que há uma pessoa que não está na esfera partidária e que há pouco tempo deixou de ser um militar não ativo, que aparece sempre à frente, com mais folga, com menos folga, que é Gouveia Melo. E, portanto, temos uma eleição numa fase muito delicada, em que ainda temos muito poucos candidatos formalmente assumidos, nomeadamente, enfim, com apresentação. Tivemos, obviamente, Marcos Mendes, tivemos a Mariana Leitão da Iniciativa Liberal apresentada, enfim, no meio de uma reunião partidária, e tivemos André Ventura apresentado sempre como se apresenta para tudo, do alto do seu púlpito individual. E deixe-me introduzir aqui também, Nuno Melo ontem a admitir que seria interessante que o CDS também apoiasse um outro candidato que poderia ser Paulo Portas. Sabemos todos que se fala de Paulo Portas há muito tempo. Paulo Portas tem aparecido também em algumas sondagens. Mas não seria estranho para a AD ter dois partidos a apoiar candidatos diferentes? Eu não me lembro agora do pormenor do contrato político entre o PSD, o CDS e o PPM, em termos de coligações, o que é que lá está sobre presidenciais. Sinceramente, não tenho agora, sei bem o que é que está de legislativas e de autárquicas, não tenho agora com rigor presente o que é que está nas presidenciais. No entanto, julgo que, na prática política, a coligação e os partidos não vão escolher candidatos e, portanto, não há no acordo entre o PSD e o CDS nenhum compromisso de vamos escolher um candidato. Poderá haver um compromisso político formal ou estritamente informal, mas político, e é sempre sólido, para decidir apoiar o mesmo. Mas aí nós temos ainda o jogo aberto. Eu também pertenço ao grupo das pessoas que acham que esta eleição presidencial começou cedo demais e está a tirar protagonismo à eleição principal do ano e à única que temos em 2025, que é a autárquica, mas pronto, há um frenesim imenso na eleição presidencial que seguramente vai continuar a aumentar nas próximas semanas. Vai sim, senhor, e vamos continuar a falar disso agora. Vai ver, Ribal Esteves, que este é de borla. Estes são 5 pontos de borla. Já tem 15. Ribal Esteves está quase a chegar aos 25. Pois. Também acho que vai ser o primeiro. Vocês estão a facilitar a vida. Vamos lá ver. Enfim, vamos lá. Então, o Ribal Esteves foi secretário-geral do PSD sob a presidência de Luís Filipe Menezes. A pergunta é: quem foi o presidente do partido que antecedeu Filipe Menezes? Foi Marcos Mendes. Certíssimo. E eu lembro-me mais de quem foi o secretário-geral, que era Miguel Macedo, com quem trabalhei muito na transição de pasta. Aliás, e sempre tivemos uma excelente relação. Aliás, dos políticos portugueses, de quem mais gosto, e um dos políticos portugueses mais injustiçados pelo mau funcionamento da justiça. É bom que o diga. E trabalhámos muito na altura para transitarmos a pasta de secretários-gerais. E foi fácil a transição ou não? Não, no trabalho com Miguel Macedo, impecável, 100%, impecável. Mas houve aí um suspiro foi muito audível quando deu a resposta Marcos Mendes, e a pergunta é se já estão saradas as feridas desse tempo. Não, Marcos Mendes é uma pessoa, enfim, como tantos nossos militantes, com quem eu tenho muitas concordâncias e algumas discordâncias. Lembro uma nota curricular minha, anterior a esse momento. Eu fui presidente da Distrital de Aveiro do PSD durante 6 anos e meio. Geri 2 eleições legislativas. O meu cabeça de lista foi Marcos Mendes. E, portanto, trabalhei imenso com Marcos Mendes como cabeça de lista do PSD. Sempre uma pessoa que honrou o seu compromisso com o Distrito de Aveiro, um político empenhado na relação com o seu distrito de eleição e, obviamente, a nível nacional, com as funções várias que assumiu no partido e no governo. E, portanto, é um político que, repito, na discordância e na concordância, o combate na altura, vocês lembram-se bem, a luta política liderada por Marcos Mendes, que tinha como porta-voz o Macário Correia e o Luís Filipe Menezes, que tinha como porta-voz eu próprio. Foi uma luta muito intensa, eventualmente com outro ponto até excessivo, mas obviamente na lógica do combate político saudável. Mas Ribal Esteves, do PSD na altura. Vai participar na campanha de Marcos Mendes com o mesmo entusiasmo que participou na campanha de Freitas do Amaral? Eu não tenho nenhuma opção política tomada sobre a eleição presidencial. Eu, neste momento, em relação à eleição presidencial, sou um observador. Acho excessivamente cedo tomadas de posição sobre eleições presidenciais, até porque o leque de candidatos tendo em cima da mesa é muito curto.
A abordagem do Partido Socialista, que é muito importante para a gestão deste processo, é de confusão total, como sabemos, e, portanto, eu estou empenhadíssimo em acompanhar o processo político, obviamente, das eleições presidenciais, mas devo dizer-vos que não haverá, da minha parte, nenhuma posição sobre essa matéria nas próximas muitas semanas. E acha que o PSD também devia manter recato nesta fase? Eu não sei porque é que Marcos Mendes decidiu lançar-se tão cedo. E, obviamente, lembramos-nos bem que antes da apresentação pública de Marcos Mendes na semana passada, houve imensos dirigentes do Partido Social Democrata, membros do governo, o próprio presidente do partido e primeiro-ministro no encontro de autarcas em Ovar, teve aquela frase: temos aqui o candidato tão perto, que Marcos Mendes estava na primeira fila quando Luís Montenegro estava no palco a fazer a sua intervenção. Portanto, julgo que esta ambiência tem muito a ver, primeiro, com a decisão que Luís Montenegro tinha tomado há muito tempo do seu candidato ser Marcos Mendes. Tenho essa leitura tomada desde o Congresso do Porto, o Congresso a partir do qual Luís Montenegro assumiu a liderança do partido. Por outro lado, as sondagens, todas elas são muito negativas para Marcos Mendes, andem todas entre os 10% e os 13%, e, portanto, Marcos Mendes terá entendido, ainda não falei com ele depois da apresentação, terá entendido que era melhor pôr os pés ao caminho, como costuma dizer, para começar a lutar por recuperar o terreno que as sondagens lhe dão como um terreno onde ele está numa posição muito desfavorável. Sendo que é uma pessoa que estava até agora todas as semanas na televisão. Se assim não consegue ter intenções de voto, o que é que Marcos Mendes terá que fazer até à altura da campanha? Todos sabemos o que é que está a acontecer, seja por Marcos Mendes, seja por vários dos seus apoiantes, é criar um anátema a quem vai à frente em todas as sondagens, que é Gouveia e Melo, dando nota que Gouveia e Melo não sabe nada de política, que é um tiro no escuro, que Gouveia e Melo está escondido como se fosse um submarino. Tem andado a tentar criar anátemas e notas negativas àquele que achamos todos que vai ser candidato, mas que ainda não assumiu a sua candidatura, e, portanto, é procurar que a disputa entre Marcos Mendes e Gouveia e Melo possa haver ganhos para Marcos Mendes. Eu, sinceramente, duvido muito que isso venha a acontecer, porque os ganhos de Marcos Mendes, a tal pessoa tão conhecida, tão exposta aos portugueses, também fora da direção partidária, como comentador político e muito ouvido por toda a gente, enfim, julgo que o espaço de manobra dele só poderá estar, de facto, em perda de outros. Mas aí é preciso que os outros venham para o campo da disputa da eleição, para nós depois podermos então verificar se isso está a acontecer e se há ganhos para Marcos Mendes por causa de perdas, nomeadamente de Gouveia e Melo, ou se, de facto, Marcos Mendes não tem campo de conquista e é Gouveia e Melo que ainda vai conquistar mais do que aquilo que já conquistou, mesmo não sendo candidato. Admite Ribal Esteves ser conquistado por Gouveia e Melo? Admite votar no Almirante? Se ele avançar? Como? Perdemos a ligação. Agora que era tão importante. Não, acho que já temos. Ribal Esteves? Perdemos a ligação. Aqui está José Ribal Esteves? Está a ouvir-nos? Naquele momento crítico, não pode ser. E à beirinha de fazer os 25 pontos. A nossa produtora Inês Galrito vai tentar chegar à fala com ele. Está a enviar. Não somos nós que estamos a conspirar para evitar que Ribal Esteves chegue aos 25 pontos. E que responda agora, que era uma resposta de sim ou não. Senão vamos ter que fazer esta pergunta numa outra altura. Sim, temos que guardar para... Não conseguimos. Não estamos a conseguir. Eu vou pôr só aqui uma promozinha. Sim. Uma fase da estrada. Já temos. Ribal Esteves, bom dia. Já está. Não sei se respondeu sim ou não quando lhe perguntámos se admitia votar em Gouveia e Melo, se ele avançar. Eu admitir nesta fase da minha vida, admito.
tomar qualquer decisão. Estou longe disso, muito longe disso. A eleição presidencial não está hoje na sua preocupação de decisão política. Está no acompanhamento à vida política, obviamente. É muito cedo para eu tomar decisões sobre essa matéria. Sabe o que é que está mesmo a acontecer? Está quase a fazer história aqui na nossa comissão de inquérito, porque se responder certo à última pergunta, é o primeiro a fazer 25 pontos. É o primeiro totalista. Vocês vão arranjar uma pergunta difícil. Não, já estava pensada de todo. Como é que está o nível do cinema? Como? Gosta de cinema? Vai ao cinema? Gosto imenso, mas devo dizer que nos últimos 11 anos a minha prática de cinema... Então não faz mal. Vai ganhar esta. Vamos até 1984. 1984. Olha, foi na altura da campanha. Dois anos antes. O ator Arnold Schwarzenegger ficou célebre com uma frase, I'll be back. Em que filme é que Schwarzenegger disse essa frase? Não consigo ir ao nome do filme. Lembro-me bem do filme, da frase, não consigo ir ao nome do filme. Arrisque. Um filme qualquer com o Arnold Schwarzenegger. 5 pontos a 2. Pode pedir ajuda, mas se arriscar, consegue. Ajudem, força, ajuda. Então vamos lá ver. Foi em Assalto ao Arranha-Céus, ET ou Exterminador Implacável? Exterminador Implacável. 22. Esteve aqui por uma unha negra. O senhor também está a pela minha memória, não ia lá. Está quase a deixar de ser autarca. O que é que vai fazer a seguir? Também vai andar por aí? Não, nunca vou andar por aí. Espero ter saúde para andar pelo mundo, mas em termos políticos, eu gostava muito de continuar na política. Eu sou um político, gosto muito da política e gostava muito de ter oportunidades nesta ambiência, se assim não acontecer. E, obviamente, estarei disponível, como estou, para desafios, mas, obviamente, não estou disponível para aceitar qualquer coisa, mas também tenho muito gosto em voltar às empresas, que é de onde eu venho das empresas, eu sou do setor privado, e obviamente, se voltar ao mundo das empresas, volto com muito gosto, tenho muitas propostas a esse nível, e, portanto, ou na vida política, ou nas empresas, hei de estar a viver a vida com muita intensidade como eu gosto e a fazer coisas por mim, pela minha família e pela comunidade, pela sociedade em que eu vivo. José Rebelo Esteves, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. 22 pontos. Bom dia. Bom dia, boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem.